Olá, boa tarde. Eu me chamo Erlan, eu tenho 43 anos de idade, eu moro em Rio Verde, Goiás. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, né, que eu tive com relação ao ceratocone. Eu vou tirar o meu óculos porque está aparecendo algo na frente da lente, né, um reflexo. Então, a minha história começou assim. Desde muito cedo, muito criança, 6 anos de idade, que eu sempre fazia exames de vista, né? Meus pais me levavam ao oftalmologista, porque com 6 anos de idade eu sofri um trauma no olho, lesionou a córnea, e como assim demorou a buscar um socorro médico, deu infecção e a infecção passou para o outro olho. Aí eu fiquei 7 dias, né, com o olho tampado, fazendo curativo todos os dias e colocando uma pomada. Aí eu consegui, né, recuperou, né, a córnea, aí voltou a transparência que ela tinha antes. Só que daí pra frente eu passei a ter problemas, né, alergia, coceira nos olhos, né, ardia, meu olho ficava vermelho, os dois olhos. E a gente ficava indo de médico em médico aqui na minha cidade, né. Falava que tinha um médico que era bom, minha mãe me levava. Ah, chegou um médico aqui em tal lugar, aí eu ia lá na cidade, né? Ah, chegou um novo médico na cidade, ia lá. E eu fui percebendo na escola que a minha visão estava piorando, eu não estava mais. Eu nunca esqueço, eu gostava de ficar olhando para o muro branco que tinha na escola. E eu comecei a perceber que o muro estava perdendo a transparência, estava ficando deformado. E a cada dia ia piorando, e eu fui percebendo isso. Minha mãe me levava nos oftalmologistas e eles não conseguiam um óculos que fosse satisfatório. Eu ficava lá com a cabeça já o pescoço doendo, né? É esse ou esse? Qual que melhora? Esse ou esse? Nenhum melhorava. E o médico perdia a paciência, porque eu falava que nenhum melhorava, né? E ele queria que melhorasse, né? Mas não melhorava. E o óculos meu era grosso, que nem fundo de garrafa. Mesmo com o óculos eu não enxergava direito. Eu tinha que apertar o olho, né? Eu não vou fazer o jeito, né? Porque como agora eu sou transplantado, eu não preciso. Mas eu tinha que apertar o olho, assim, quase fechar o olho para poder enxergar. Aí veio um médico para minha cidade que ele veio de outro estado. E falaram desse médico, ele era muito bom. A minha mãe me levou lá, eu lembro até hoje. A gente ficou quase 2 horas no atendimento do consultório, ele me examinando em todo tipo de aparelho que ele tinha disponível naquela época. Aí até que ao final de tudo, ele deu o diagnóstico. E até hoje eu nunca esqueço quando eu ouvi aquele diagnóstico. Quando o médico disse para minha mãe assim: o seu filho tem uma doença na córnea e ele precisa fazer um transplante de córnea. Ele explicou como que era o transplante. Eu tinha por volta de 13 anos de idade. Eu nunca esqueço quando eu ouvi aquela notícia. E a minha mãe perguntou para o médico se era muito caro. Ele falou: sim, é muito cara a cirurgia. E eu lembro que o meu pai, né, na época tinha separado da minha mãe, ele estava morando no Mato Grosso. Então a gente era assim muito pobre, uma família muito pobre. E eu ficava pensando, eu vou ficar cego, né? Meus pais não têm condição de pagar esse transplante, eu vou ficar cego, né? E aquilo me martelava, né? Eu ficava mais dentro de casa, evitava sair, né? Estar no meio do público, eu evitava. Aí eu parei de estudar porque eu não estava mais conseguindo enxergar a imagem no quadro. Eu tinha que encostar o objeto no olho para poder enxergar. Aí veio um médico que atendia em Goiânia, capital de Goiás, ele veio atender aqui na minha cidade. Falaram para levar eu nele, a minha mãe me levou. Aí eu já tinha 14 anos. Aí a minha mãe me levou, aí ele explicou, né, mais detalhadamente sobre o transplante, sobre a minha doença, o ceratocone. E ele deu um encaminhamento, né, para que eu fosse para o Hospital dos Olhos de Goiânia. Só que ia ficar mais difícil, né? Meu pai morava no Mato Grosso, aí minha mãe entrou em contato com ele para ele vir me levar. Só que ia ficar mais difícil, né? Eu ir para Goiânia, porque
eu não tenho parentes, né? Não tinha onde ficar lá, porque tem todo o pós-operatório, né? Tem que ficar indo no médico no primeiro mês, até um ano, né? Aí o meu pai veio do Mato Grosso e me levou a Uberlândia, porque lá a gente tem parente, né? Que mora em Uberlândia, uma tia e um primo. E lá em Uberlândia, o médico deu o mesmo diagnóstico, né? Falou que era ceratocone. E aí ia ser particular, né? A cirurgia, porque na época, né? 1995, o médico falou que de graça demoraria até 10 anos e eu poderia perder a visão antes disso. E ele disse que eu podia dormir enxergando e acordar já não enxergando nada, porque o meu grau já era o grau máximo do ceratocone. Aí ele falou que no particular com ele, a cirurgia, o transplante demoraria até um ano, né, para aparecer o doador. Aí eu entrei na fila, aí veio toda aquela expectativa. Meu Deus, eu via falar de acidente de carro, né, na época do carnaval, morreu tantas pessoas, eu ficava pensando, meu Deus, será que uma dessas vai ser o meu doador? Será que eu vou receber o transplante de córnea, né, de uma dessas pessoas? Eu vou receber a córnea? Então eu ficava com aquilo na cabeça, né, tentando imaginar como que seria voltar a enxergar, que eu já não enxergava direito mais. O que eu mais gostava de fazer, que era ler, eu não conseguia ler mais, né? Eu via as pessoas, mas eu não reconhecia as pessoas. É como se elas fossem um vulto, não um vulto, mas assim, uma imagem deformada, né, passando na minha frente. Eu tinha dificuldade para olhar na claridade, né? Se tivesse fazendo ventando, parece que todo o cisco que entrava só no meu olho parece que era como se fosse para-raio, né? Para-cisco. Todo o cisco entrava no meu olho. Aí eu entrei na fila do transplante e veio toda aquela expectativa, né? Fazer o transplante, voltar a enxergar. Eu entrei na fila do transplante em junho de 1995. Quando foi no dia 11 de junho de 1996, o médico me ligou, falando que eu tinha que estar lá na clínica no outro dia, às 2 horas da tarde, para fazer o transplante. Eu nunca esqueço a felicidade que eu fiquei, o quanto eu fiquei emocionado. E o medo também, ao mesmo tempo que eu estava emocionado, eu estava com medo, com muito medo. Nós viajamos a noite inteira, eu e meu pai, de ônibus, indo para Uberlândia. Nós chegamos lá, saímos de Rio Verde às 1 da manhã, chegamos em Uberlândia às 5:30 da manhã. O meu primo, né, estava esperando lá na rodoviária, nos levou para a casa dele. Aí, né, ele falou que o médico tinha dito que era para mim tomar um café bem reforçado, porque eu não poderia almoçar, porque o transplante seria às 2 horas da tarde. Aí eu lembro que eu tomei um café bem reforçado. E na hora do almoço foi uma sopa bem leve. E quando chegou às 2 horas da tarde, a hora mais esperada, eu fui levado, meu primo me levou para a clínica. Aí eu nunca esqueço, quando eu cheguei lá, né, já entrou para dentro, já me levaram para o centro cirúrgico. Aí eu tive que vestir uma outra roupa por cima né, tirar aquela roupa minha, os tênis, né, vestir uma outra roupa, colocar uma roupa especial no pé, algo especial no pé, né, uma touca. Aí eu nunca esqueço quando eu deitei naquela maca, que deu anestesia no meu olho, aquela agulha no meu olho, aí tampou, pôs aquele monte de pano no meu rosto, né, e só o olho de fora, e colocou aquele monte de pano em cima de mim, coberta, né, cobertor, porque eu tava com frio, o centro cirúrgico estava muito frio, e eu lembro direitinho que eu vi assim na imagem, o médico cortando o meu olho, eu via direitinho, foi o olho direito, o médico cortando o meu olho, eu via dando pontos, né, os pontos passando, o médico conversando o tempo todo comigo, perguntando se eu estava sentindo alguma coisa. Aí eu vi quando ele falou que terminou a cirurgia, aí colocou uma pomada, fez o curativo no meu olho, me mandou para casa.
Aí eu fui para casa da minha tia e eu nunca esqueço que aí eu passei mal, chegou em casa, eu comecei a passar mal, minha pressão baixou, eu comecei a vomitar, né? Aí ligou pro médico, o médico falou que era por causa da cirurgia, da anestesia. E eu nunca esqueço o sofrimento que eu tive, né, no pós-operatório, era dor, o olho ardia, aquela sensação de corpo estranho, de estar com o olho cheio de areia por causa dos pontos, né? Aquele tanto de ponto no olho e você... Eu acho que o meu deu... Eu lembro que o médico falou que o meu deu 20 pontos, normal é 16, o meu deu 20. E aí eu lembro no outro dia, né, quando voltou lá para a clínica, para ver, né, para tirar o curativo do olho. Até então meu pai não tinha pago, né? Eu acho que o médico estava esperando para ver o resultado. Aí quando tirou aquele curativo do meu olho, eu estava no meio daquele medo terrível, assim, de tirar o curativo e eu estava vendo tudo escuro, não estava vendo nada. Era o meu medo, era aquilo. Meu Deus, se tirar esse curativo eu não estiver vendo nada. Era o meu medo. Mas eu nunca esqueço, quando o médico tirou aquele curativo, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para a porta da clínica dele, onde tinha uns nomes, o nome dele escrito. Eu nunca esqueço, quando eu tirou o curativo, foi o primeiro lugar que eu olhei. Eu vi as imagens ainda deformadas, mas eu estava vendo as imagens, e antes eu não via. E foi uma emoção assim que indescritível, um momento maravilhoso, né? Que eu lembro assim que como se eu tivesse nascido de novo. Eu ter voltado a enxergar por aquele olho, o olho direito. Eu não tive complicações no olho direito, no pós-transplante, né? Eu fiz tudo certinho, eu evitava baixar a cabeça, né? Lavava o olho, por causa que a minha pele é oleosa, né? O médico mandou lavar com sabonete de criança, usava os colírios certinho, porque eu tinha um medo muito grande de voltar a doença no meu olho, né? De voltar a enxergar como eu enxergava antes. E eu fui vendo a melhora quando o médico começou a tirar os pontos, né? Com 3 meses de transplante, ele já começou a tirar os primeiros pontos. Com 6 meses já tinha, quase não tinha ponto no meu olho. Com 1 ano ele já tinha tirado todos os pontos. Aí eu entrei já na fila para o outro olho, para fazer do olho esquerdo. Aí no dia 30 de junho de 1997, eu fui chamado para fazer o segundo transplante. O primeiro eu fiz no dia 12 de junho de 1996. O segundo transplante no dia 30 de junho de 1997. Aí vai eu de novo com o meu pai para Uberlândia. Aí me chamou num dia e eu tinha que estar lá no outro dia. Aí a gente fomos novamente de ônibus. Chegando lá, né? A gente foi para casa da minha tia, normal. Quando foi no outro dia, eu naquela expectativa de voltar a enxergar normal com o outro olho, que o outro olho já tinha só 20% de visão no outro olho. Eu não enxergava mais no outro olho, né? Só se encostasse bem pertinho do olho um objeto, né, uma letra, alguma coisa. Aí eu fiz o outro transplante, né? Também foi um momento inesquecível, né? Eu já sabia como que era, tudo que ia acontecer, porque eu já tinha passado pela experiência, né? Fez o segundo transplante, né? O pós-operatório é muito dolorido, como vocês sabem, quem já fez o transplante, né? Pós-operatório dolorido, arde o olho, fica irritando, como se tivesse terra dentro do olho, se o olho estiver cheio de areia. E foi todo esse processo, né? Eu nunca esqueço, né? E depois eu conheci a mãe do rapaz que doou a córnea do primeiro olho, que eu fiz o transplante, conheci ela, fui na casa dela. O rapaz tinha a mesma idade que eu na época, ele morreu de um acidente, e eu conheci a mãe dele, né? E ela até falou que eu era o filho dela, assim, que era para me falar para minha mãe que eu também era filho dela. Que a minha mãe não era para ficar com ciúme, pois a partir daquele momento eu também era filho dela. Então eu nunca esqueço, né, esse momento maravilhoso que eu vivi, né, de ter feito o transplante de córnea. Aí depois eu fiz o segundo transplante, e o segundo transplante, aí já não foi igual ao primeiro, né, o primeiro foi tudo perfeito, parece que
os meus amigos, as pessoas, os meus familiares rezaram tanto por mim que eu não tive nada no primeiro olho, né, que eu fiz o transplante. Já no segundo olho, que é o olho esquerdo, com 1 ano eu tive rejeição, deu rejeição no olho. Eu sofri, né, eu sofri novamente porque aí eu tive que voltar a usar colírios, né, colírios corticoide, anti-inflamatório, antibiótico, né. O mesmo processo que faz no pós-operatório, faz também quando dá rejeição na córnea, né? Eu morrendo de medo de perder aquela córnea, de a rejeição passar para o outro olho. Só que aí eu fiz a terapia nos 2 olhos. O médico pediu, né, com medo, pediu que eu fizesse nos 2 olhos a terapia que estava sendo feita no olho rejeitado. Só que demorou, né, para poder reverter o quadro de rejeição. Uma rejeição tão forte que demorou mais ou menos 3 meses para poder restaurar a nitidez, né, da córnea. Para poder restaurar, a córnea estava já opaca, né, sem aquela clareza, demorou uns 3 meses. Aí no dia que o médico falou, ó, a rejeição acabou, você não precisa mais usar o colírio. Aí eu percebi que eu estava enxergando um pouco imagem esfumaçada nos 2 olhos. Aí eu pensei, meu Deus, agora a rejeição voltou e é nos 2. Quando o médico examinou, ele disse que eu estava com catarata, né? Tinha formado catarata nos 2 olhos. Aí eu pensei, agora sim, agora eu fico cego, né? Catarata no olho transplantado. Só que aí o médico explicou que tinha uma cirurgia também cara, né? Mas que resolvia o problema, né? Não provocava tanto dano na córnea transplantada. Aí, só que a minha família pobre, né? Já tinha pago 2 transplantes. Meu pai teve que trabalhar muito no Mato Grosso, né, para poder pagar os transplantes. Agora tinha que fazer essa cirurgia de catarata. E aí meu pai vendeu a casa que a gente morava, comprou uma outra casa mais barata, e a diferença ele pagou a cirurgia de facoemulsificação. Aí foi retirada a catarata de um olho e faltava retirar do outro olho, né? Eu já tinha vendido a casa para fazer de um olho. Aí nesse período eu comecei a trabalhar, né? Eu estava até então, não estudava e nem trabalhava. Aí eu voltei a estudar, comecei a trabalhar na Perdigão. Aí eu fui juntando dinheiro. O médico falou que a catarata do olho direito ela estava no começo ainda, né? Não estava tão avançado, não tinha necessidade de fazer uma cirurgia tão rápida, mas no momento que eu quisesse, bastava eu falar com ele, né, que ele fazia a cirurgia. Eu fui juntando dinheiro, trabalhando na Perdigão, juntando dinheiro, e fiz a cirurgia. Eu mesmo paguei nessa cirurgia. Na outra, meu pai precisou vender a casa. Mas aí eu mesmo paguei a cirurgia, o mesmo processo, né, facoemulsificação. Foi retirado o cristalino, né, dos meus 2 olhos, e foi implantada uma lente, né, para substituir o cristalino. Aí, né, eu comecei a usar óculos, eu usava óculos monofocal, né, agora eu tenho que usar óculos multifocal, que tem o foco para perto, para visão intermediária e para visão à distância. E teve uma época que o médico falou para mim que eu poderia fazer uma cirurgia de refração, né? Eu tentei fazer pela Unimed, a Unimed liberando, mas a Unimed não quis liberar, porque o meu grau não é alto, né? Eles, plano de saúde, só libera quando o grau é alto. Aí o grau do meu óculos é 3,50 de astigmatismo em cada olho. 3,50 num olho e 2,5 no outro. É 3,50 num e 2,5 no outro. Então não libera. Aí o médico falou se eu quisesse pagar, só que é muito caro a cirurgia. Aí eu peguei a opinião de outros médicos aqui na minha cidade, Rio Verde, e eles falaram que não é aconselhável mexer no olho transplantado, fazendo cirurgia de refração, que eu poderia ter um prejuízo, né, porque vai mexer na espessura da córnea para corrigir a deformação que causa o astigmatismo e poderia, né, provocar uma rejeição. E como eu já tenho olho seco, meu olho fica irritado, às vezes eu tenho que usar colírio constantemente. Não assim, continuamente, mas às vezes eu tenho que usar colírio corticoide. Então ele falou que se eu fosse mexer na córnea,
poderia ter uma inflamação, uma infecção e até mesmo uma rejeição. Então ele não aconselhou, ele falou, o seu olho é uma Consul, ele nunca vai ser uma Brastemp, mas é uma Consul. Então, ele falou para mim que usar óculos seria até, né, a pessoa fica mais charmosa, mais CDF, né, usando óculos. Então, assim, vai e vem eu tenho que ir nos médicos, né, por causa que o meu olho às vezes irrita, fica vermelho. Então, para não ter um risco de rejeição, né, já tem 27 anos que eu fiz o primeiro transplante e 26 anos que eu fiz o do outro olho. Então, tá perto de completar 30 anos, né? E eu conversei com o médico sobre essa questão que muitos falam que o transplante tem prazo de validade. Ele falou que não é assim. Depende do paciente, depende de muitas coisas. E ele falou que no meu caso, mesmo o meu transplante tendo sido a retirada total da córnea, não foi só uma camada, foi um transplante total, né? Retirou toda a córnea. Ele me garantiu que não tem essa possibilidade de eu ter que fazer o transplante novamente, a não ser que dê rejeição. Mas por causa de validade da córnea, não. Eu perguntei já para 4 oftalmologistas, 4 médicos oftalmologistas, e todos eles me falaram a mesma coisa, né? Que não tem essa possibilidade de fazer outro transplante por causa de validade de córnea, não. Ele falou só se eu tiver rejeição, alguma coisa, mas que a minha córnea tá boa, eles falam que a córnea tá boa, eu faço sempre topografia da córnea e vários outros exames, né? A córnea tá boa, ele falou que o enxerto está perfeito, né? A córnea está bem transparente, não perdeu a transparência, ela tá bem transparente, né? Em casa eu olho, né, pelo espelho, eu ponho uma luz meio de longe para me ver, e eu vejo que a córnea está bem transparente também, e os médicos falam. Então não há necessidade de fazer transplante por causa da questão de validade, igual um outro médico tinha me falado, né? Quando eu fui tirar minha CNH, aí aquele exame que a gente faz de acuidade visual, eu tive que falar o que tinha na visão, o médico e o cara, o cidadão que fez o exame era um médico, né? E ele falou para mim que eu tinha que fazer um acompanhamento, porque como eu já tinha mais de 20 anos, então a córnea tem validade de 20 anos. Aí eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, e agora? Né, eu fui no retorno lá em Uberlândia, pro médico passar óculos para mim, e ele falou para mim que não existe isso não. Que eu podia ficar tranquilo que não existe isso, é conversa, né? Não tem essa possibilidade de fazer outro transplante não, só se for necessário por causa de uma rejeição e não conseguir reverter a rejeição. Então, é isso que eu tinha para falar, mas aí depois eu vou estar gravando outros vídeos, né, contando mais detalhes, respondendo alguma pergunta de alguém que interessar. Até mais para vocês.